Meu Deus do céu, vamos, filho. Tá indo, hein, cara? Bom dia! Gente, bom dia. Meu computador aqui tá aqui na tartaruga. Muito demorado, gente do céu. Muito lento. É a Menino, que internet. chique essa placa aí atrás, hein? Ah, já tá. Tem que arrumar elas melhores agora. Ai, Jesus amado. Tem que arrumar elas melhor, porque. Bom, vamos ver se agora parece que vai, né? É devagar, ó. Você Internet tá tava, devagar. é a internet. Você tava vestido de, como era o nome daquele menino, da loja daquele menino? Ah, não, ó, eu tava de social. Ele não tem blazer, né? Ele tem Hum, mas calças, eu pensei que o camisa. sapato era dele. A O calça. sapato sim. O sapato sim, a calça e o sapato e a camisa sim. A calça e o blazer não. Hum. É, eu, ele tem algumas partes, ele não tem ainda. Estamos pedindo para que ele traga, mas é tudo muito dinheiro, né? Tudo muito dinheiro. Tem jeito. É oneroso. A gente fala de uma loja de roupa, mas tudo que vai fazer É. Mas eu acho as roupas dele bem bonitas, assim. Bem estilosas. são boas. São boas. Isso realmente. Ele é bem. Tem bom gosto.
Ele tem, e fica bonito, assim, para um esporte fino, maravilhoso. Um esporte fino. E eu tenho gostado, sabe? Eu tô lutando agora contra a minha barriga. Mas você não está indo na academia agora? Eu tô, mas a barriga é a mais difícil para perder. Mas não liga, não. Só pensa assim, ó, botei um tijolo. Porque se a gente fica ligado, parece que aquilo cresce, sabe? Não liga, fala. Aquele negócio que o pessoal fala assim, ó, tá pago. Hoje eu já fiz minha meta. Aí você esquece. Quando você vê, fala, cara, tô vendo diferença. É, E outra eu já... coisa é tomar probiótico, viu? Probiótico. Para alimentar as bactérias boas da barriga. Isso ajuda. E tem uma coisa simples, barata, que não custa quase nada, que é, antes do treino, toma uma aguinha com um pouquinho de bicarbonato. Verdade. É porque o bicarbonato, ele alcaliniza o corpo. Então, o corpo alcalinizado, meu filho, não quer briga com ninguém. Porque tudo que você tem de doença é porque está numa fonte ácida. Então, você vai gastar mais, entendeu? Eu vou ver se eu guardei esse especialista falando disso. Se eu guardei, eu te mando. Que legal. Um pouquinho de carbonato de sódio. É Um um pouquinho, dia, é 1 grama numa garrafinha, assim, ó, uma pitada. Tchuc. A gente devia fazer isso sempre, na verdade, porque é maravilhoso para o corpo. Bom, vou me fazer isso já, porque para dar essas equilibradas, né? Essas coisas são legais. São dicas que mudam o jogo, viu? Sim. Eu falo que são as pequenas dicas que vai fazer a gente ter grandes resultados, né? E esquece delas, esquece. É impressionante, porque quando a gente fica ligado, porque assim, tudo que você foca, cresce. Entendeu? Você foca no problema e pum. Então, eu tenho que focar naquilo que eu quero, não no que eu não quero. Verdade, viu? Olha, mas eu já percebi um pouco de diferença, porque essa camisa, por exemplo, ele estava muito apertada, mas já estava um pouquinho menor na circunferência. Mas eu sentado lá e a menina me gravando, falei, barriga do caramba. Mas você Mas vai... a postura estava boa, porque também a postura de dar uma descidinha, ela pá, projeta para frente. Mas eu acredito, bom, depois eu vou observar de novo. E até coloquei, ela filmou lá uma parte que eu falei durante o Hot City. Esse povo é terrível. Mas, enfim, bom dia mais uma vez a Bom todos. dia. Como bom tem dia. os seus dias? Como tem sido, Patrícia? Essas férias eu acho que vai ser só ano que vem mesmo, viu? Então, eles me mandaram mensagem na sexta-feira, eu vou tirar ela mês que vem. Eu achei que eu não ia tirar, não, viu? Tava me enrolando muito. Tá faltando 9 dias só para acabar o mês também. É, São 9 dias. Né? Mas já está a data de início? dia 4 de agosto. Dia 4, segunda-feira. Uhum. Porque eles não podem dar no final de semana, na sexta, né? Tem que dar na segunda. É. Muito bem. Você já foi para Balneário Camboriú alguma vez? Não. Nunca foi? Você já Uh-uh. foi para Balneário Camboriú alguma vez? Já, já. Bom, nós vamos ter um mega evento da Voz que Vende lá em Balneário com o Pablo Marçal e Bruno Avelar. E não sei se vocês conhecem o Bruno Avelar. Bruno Avelar é o rei do network, é o cara mais hypado no network do Brasil. E Bruno Aguiar? Avelar. Depois eu mando o Instagram dele para vocês lá no grupo. E nós tivemos uma condição bem legal para podermos vir. Nós não pagaríamos os acessos, que custa R$500. Ganhamos os acessos porque a gente teria que pagar a van e a estadia, né? Mas aí eu tenho só não é nem 15 mais, eu tenho só 6 vagas. Porque ontem já tem os mentorados que vão, né? Então estamos caminhando. Mas eu vou falar mais sobre isso no CNX amanhã. Hoje eu quero tratar com vocês sobre dominando as quebras de objeção.
É 7 horas. Vai ser aonde o CNX dessa vez? Então, eu ainda não anunciei, porque eu vou terminar de resolver isso hoje. Fizeram uma boa de uma brincadeira de mau gosto comigo no Cressol, e eu fiquei na mão, menina. Tem um cara em Marília que faz eventos também, e eu tinha agendado a data. E aí ele foi lá na superintendência e tirou a data de mim e pegou para ele. Na hora que eu e meu gente descobrimos, a data não estava mais para a gente. E aí eu vou ter que conseguir um outro local para fazer. Mas está tudo bem. Isso aí faz parte do jogo. Isso está fazendo com que eu me movimente para outros lados. E aí eu vou hoje em 2 lugares ver a possibilidade. Vou ver o cowork ali da República, da Alessandra. Ver se eu consigo fazer lá. Se eu não conseguir fazer no cowork da Alessandra, eu vou também ver no Forno Pizzaria. O Forno tem a parte de cima deles. Eu não sei como tá a parte de cima, se está ativada, se não está. E pode ser que seja no Forno. Mas eu estou pensando em várias possibilidades. Até final do dia eu respondo a todos para onde vai ser. Mas vai ter. Vai ter. Não se preocupe com isso, não, que nós vamos fazer nem que for debaixo de uma árvore. Muito bem. E objeção é o mais complexo dos nossos problemas. Porque todos têm medo de uma bendita de uma objeção. E eu digo para você, sem medo de errar, que se vocês fizerem todos os outros passos anteriores, quando você chegar aqui no momento da objeção, ela já não vai haver mais. Porque um cliente bem direcionado não tem objeção. Um cliente bem condicionado, ele já vem quebrando suas objeções do percurso. Você vem aumentando a sua consciência a hora que ele te vê e ele te vai fazendo o fechamento, ele já vai comprar, ele não vai nem fazer objeção. Mas, caso aconteça de ter objeção, nós vamos observar alguns pontos, né? Então, nós temos como o objetivo aprender a lidar com isso, aprender a lidar com essas... mas está caro, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo outro? Qualquer outro tipo de objeção, nós vamos aprender a lidar com ela, né? E transformar essas objeções em oportunidades, para que nós possamos aprofundar a conexão e aumentar a conversão. Por que aumentar a conexão? Porque se ainda existe alguma objeção que precisa ser quebrada, quando eu aumento a conexão, eu quebro ela no meio do caminho. Quanto mais perto eu estou do meu vendedor, menos objeção eu tenho. Menos objeção eu tenho. Porque quando eu tenho o meu vendedor como uma pessoa de autoridade, eu não tenho mais objeção. Eu simplesmente faço. Por exemplo, ontem, era 11 horas da noite, o Felipe me manda: mano, o evento de Balneário vai ter o Bruno Avelar, e tô ligado que você acompanha ele, é a tua referência, já se prepara para você tirar uma foto com ele. Então, vai se arruma uma roupa nova, porque você tá com muito blazer igual. Eu falei, caraca, velho, você me dá um presente, depois você me dá uma bomba? Falou, não, senão você não vai se movimentar. Eu sei que para você tá bom, você é um cara que tá tudo tranquilo com tudo, tem que começar a se movimentar, né? E aí eu falei, beleza, então eu estarei, né? Eu, minha esposa e mais algumas pessoas que já iríamos para Camboriú, e agora vou ver outras pessoas para irem. E nós íamos em um carro, mas como ele me deu os acessos, então eu consigo talvez ir ou com mais carro ou com uma van. Vou pensar nas duas possibilidades. Mas por que eu já de cara peguei? Porque ele já tem autoridade comigo. Então eu não fico pensando onde vai ser, de que forma vai ser, como que vai funcionar, que lugar que vai funcionar. Não, eu simplesmente vou. E aí ele falou assim, se você trouxer 15 pessoas, nós vamos fazer uma atividade surpresa para essa galera no domingo. Porque o evento é sexta e sábado. Aí no domingo a gente ficaria livre em Camboriú e falou, vou providenciar algo bem top para essa galera de Marília voltar pegando fogo para o evento dia 30 de agosto. Então eu falei, bom, eu não vou falar com ele, já me disse o que ele vai propor, só que eu não vou dizer, porque pode de repente mudar, então vai ser uma atividade surpresa. E quem for realmente vai ter uma surpresa muito boa
para a gente fazer aquela invejinha bem branca, sabe? Aquela invejinha bem boa para as pessoas daqui. Acho que isso é legal. Ele falou, então pega já uma mansão para fazer a mansão CNX Balneário Camboriú, né? Então eu já estou procurando lugar. Mas por que eu já estou vendo tudo isso e não quero saber o que vai acontecer? Porque não tem objeção mais para quebrar com ele. Então, você tem que fazer a mesma coisa com o seu cliente. Você tem que ir levantando, e quando você abrir o carrinho, ele vai comprar. Quando você, ou ele vai falar assim para você, eu quero comprar agora. Né? Então, desenvolver segurança e persuasão no momento do fechamento. E isso que você vai aprender também, que faz parte da quebra de objeção. Vou dar só uma pausa e fazer uma pergunta. Cris, como está o pai? Espera aí que não está saindo aqui. Vocês ouviram? Ah, tá. Esse aqui era só eu, porque do jeito que... O pai da Cris está hospitalizado, né? Então, por isso que eu estou perguntando. É que eu esqueci de pôr a web, aí o áudio fica ruim, aí tem que pôr o fone. Não tá bom, não. Ele tá ficando, passou mal essa noite. Aí hoje ele vai fazer o ecodoppler. Aí vamos ver o que eles vão dar. Mas eu não tô muito animado. É que eles variam muito, né? Vamos ver, melhora um dia, piora outro. Ontem de dia eu fiquei lá e tava bem. Mas ele começou a piorar à tarde para noite. Então tá, vamos continuar no propósito, né? Que Deus faça o que for melhor para o pai, né? Para a gente também. Eu perdi, nessa minha viagem, eu perdi 2 pessoas muito queridas aqui e não pude nem dar suporte para a família, nada. Mas a gente precisa entender também, né? Eu tenho entendido isso, que a gente tem que fazer em vida para as pessoas, né? Quando chega em alguns momentos do rompimento, a gente já está com a missão cumprida com aquela pessoa. Um amigo se matou, chamado Everton, de 40 anos, um moreno de óculos, só em todos os jornais, todos os sites. Amigo meu de infância, meu e da minha esposa, cara muito bom, trabalhador, mas não aguentou a pressão. Né? Pós-pandemia ajudou de muita gente. A pandemia ajudou da gente, fez a gente perder, afundar ainda mais, e pós-pandemia muitos não se recuperaram. Né? E aí não aguentou a pressão, se matou. E o Coronel Pneus, que morreu na rodovia. Eu não consegui entender como que um cara tão experiente como aquele homem pôde morrer da forma tão drástica, ou trágica, né? Na rodovia. Esse cara, ele foi o primeiro cara que acreditou em mim quando eu tinha 15 anos e comprou um cartão de visita meu. E sempre foi meu cliente, meu amigo, muito próximo. Infelizmente, partiu. Com 50 e poucos anos, 60 anos. Mas é isso, né? Então, baseado no que eu falei no slide anterior, qual foi a objeção mais difícil que vocês enfrentaram recentemente, que vocês tentaram contorná-la, eu trava a língua, e como você procurou? Você já viu vocês. Vocês lembram uma objeção mais difícil que vocês tiveram? Não, Marcela, a objeção mais difícil que eu tive foi tal. Dinheiro, né? Pode falar, Simone. Dinheiro. Agora não dá. Eu estou reformando minha casa. Eu recebi 2 vezes essa. Estou reformando a casa, aí fui comprar a porta, era mais caro do que eu pensava. Aí fazer não sei o que, reforma, né? Faz um negócio, aparece outro. Então não dá para me comprometer. Queria muito essa aí. E o que você diz na sequência para ela? Disse, mas eu disse assim para ela, eu falei assim, olha, mas você pode fazer daquela outra opção, né? Você não precisa pagar à vista. Mas eu não quero me comprometer, não sei o que lá e tal, porque eu estou preocupada. Ele disse, mas você não quer aproveitar essa oportunidade para você? Porque isso vai te ajudar muito no seu trabalho. Aí ela disse, não consigo agora, não sei o que. A primeira pergunta que eu faria para ela antes de oferecer uma outra forma de pagamento era dizer para ela assim, o quanto de 0 a 10 isso é importante para você. Fazer a mentoria comigo é importante. Aí você fala assim, eu não sei, eu já entendi.
fica tranquilo, em outro momento a gente volta a conversar. Agora, se ela fala assim, não, é 10. Tá. Se é 10, o que te impede, além da falta do dinheiro, nesse momento? Ah, eu tenho medo, tenho preocupação. Você entende que esse medo, essa preocupação, se você continuar com ele, daqui 6 meses, você vai continuar, vai estar aonde? No mesmo lugar, ou se não em um lugar mais complexo, porque o medo está te neutralizando. E é esse mesmo medo que está te impedindo de ter resultados maiores. Se você não vir comigo, você vai continuar tendo medos. Porque eu vou te auxiliar a romper seus medos. Você está pronta para isso? Ah, eu não sei. Então, se você não está pronta para romper o seu medo, é melhor que você fique aí onde você está mesmo. Porque aí você começa a dar choque nela de realidade, aí você mexe no bril. Aí você vai entender se o lance dela realmente é falta de dinheiro ou é medo dela mesmo. Porque a grande maioria da falta de dinheiro não é falta de dinheiro, é o medo dela. Porque eu, por exemplo, todas as vezes que eu entrei nas mentorias, eu não entrei com dinheiro no bolso, eu entrei sem dinheiro. Mas eu tive que fazer o que tinha que ser feito para poder conseguir o dinheiro. E o dinheiro, ele é energia, e aí ele vem. Só que se eu baixo a minha energia, o dinheiro vai embora. E eu posso estar falando até para ela assim, dessa forma. Olha, eu entro em mentorias, às vezes até sem dinheiro. Mas quando eu coloco a predisposição, o movimento que acontece, ele me traz novas coisas, me traz mais possibilidades. E essa maior possibilidade me faz com que eu pague e cresça mais. E às vezes com o mesmo dinheiro. Estou cobrando objeções. Você vê que interessante. Nós temos aqui a própria Cris. A Cris começou o movimento, aí ela pode estar falando até assim, mas o movimento é o mesmo. Será? Porque só de você se movimentar, ela sabe melhor do que os filhos. Às vezes é mais difícil a gente aplicar isso na nossa vida do que orientar outras pessoas. Quando ela decidiu, começou a aparecer clientes. E vai chegar muito mais clientes. Muito mais. Porque eu creio no movimento. Eu creio no que eu tenho como propósito e no que eu faço com as pessoas para que elas se posicionem. Pode falar, Cris. A objeção que eu ia falar é a mesma da Simone. Quando o cliente fala isso para mim, eu fico muito brava por dentro, né? E eu tenho é a mesma reação da Simone. Eu argumento um pouco, mas se eu vejo que a pessoa, sabe, não tem força, sabe quando a pessoa não quer, parece que tá com preguiça, porque no fundo é isso daí, ela não tá afim da mudança, ela não tá afim, no fundo ela não quer, ela quer ficar no mesmo, né? Aí geralmente eu mostro isso. Geralmente eu já falei em live, aberta, publicamente, que eu já fiz, Marcelo, desde os 15 anos eu faço as coisas sem ter todo o dinheiro. Gente, eu já entrei em um monte de coisa sem ter todo o dinheiro, depois eu arrumo dinheiro e pago. Então, assim, eu já falei isso abertamente. Gente, tudo que eu fiz na minha vida, eu nunca fui rica, que eu falo assim, meu pai e minha mãe não pagavam as coisas para mim. Desde os 15 anos eu que pago. Então, assim, eu falo, eu não sei qual é o tabu que as pessoas... Eu sei, o tabu é que ela não quer se envolver, ela não quer mudar. E só que aí, o que eu percebo? Que eu dou uma amolecida, assim, eu dou uma desanimada. Eu preciso ter, agora, que nem eu vou te ouvindo... Eu já ouvi outros mentores falando isso, mas o que você fala de colocar energia faz a diferença. Né? Que nem você fala de um jeito, não é por nada, não. O jeito que o Marcelo fala, eu tive vários mentores, eles falam diferente. E aí a energia, o negócio vem de dentro. Então, tipo, eu fico mais animada para me posicionar com o cliente, entendeu? Obrigado pela palavra, viu? Isso é uma honra. Porque eu já te falei que eu tenho a Isabelle Moreira, ela é milionária. Só que a Isa fala, mas ela não consegue tocar meu coração. Entendeu? E olha que ela já falou sobre isso com a gente milhares de vezes. Mas ela não consegue tocar meu coração, entendeu? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Abram o coração que eu vou dizer para vocês agora. De verdade, não é demagogia, não. Abra o coração que eu vou dizer para vocês agora. Todas as vezes que vocês escolherem mentores um passo só na frente de vocês, a conexão vai ser maior. Quando o seu mentor está muito distante de você, a conexão é menor. Porque tudo que ele te fala, você fala assim, para quem está aí onde você está é mais fácil. Para quem faz do jeito que você está fazendo é fácil. Para fazer com o dinheiro que você está fazendo é fácil. O seu inconsciente diz isso, porque ela falou o quê? E olha que ela é milionária. O que isso fez com ela? Distanciou ela da Cris.
Por quê? Porque a Cris está num ponto de quebra de posicionamento. Ela está saindo de um local para ir para o outro. A outra já está muito longe. Então, ela não entende o que eu estou passando. Inconscientemente é o que ela está falando. Olha que louco isso. Agora, o Marcelo me entende, porque o Marcelo está pertinho de mim. O Marcelo está indo para lá. E eu estou indo junto com ele. Entende? Então, toda vez que você escolher o mentor a um passo só na sua frente, o seu resultado vai ser muito maior. Porque ele estava ali há pouco tempo. Então, ele sabe como fazer aquilo. Por que eu estou falando tanto para vocês? Vamos fazer prospecção ativa. Vamos fazer prospecção ativa. Porque eu estou fazendo prospecção ativa e está me dando resultado. Está aqui, ó. Aqui. Eu levei um susto no último CNX, porque na minha cabeça tinha feito mais de 5 anos que tinha acabado a pandemia. Vai fazer só 2 meses. Então, quer dizer, eu paguei um montão de contas em 2 anos. Como? Prospecção ativa. Ó, frequência. Porque eu tenho potência. O que falta para mim? Frequência. Então, vocês têm potência. O que falta? Frequência. Tem que equalizar a frequência com a potência. Não adianta ter potência alta com frequência baixa. A minha potência ela equilibra a minha frequência. Entende? Então, os meus outros 2 mentores estão um passo à minha frente. Até ontem, o Felipe Neto estava sentado na minha mesa do lado de cá. 6 meses depois, ele está em Alphaville explodindo, conectando com vários caras tops, que inclusive são minhas referências, está me levando junto comigo. Cara, ontem, a hora que eu falei para ela que o Bruno Velar estava lá, ela falou assim, amor, em menos de 7 meses, você está realizando os contatos com todos os players que você queria. Você chegou no Joel, você está chegando no Avelar e você chegou no Pablo que nem estava no seu circuito. Olha que loucura isso. O que eu fiz? Frequência. Eu não podia ter ido para o Sul. Mas eu fui. Por quê? Porque eu tinha que manter minha frequência. Eu não poderia voltar para o Sul 1 e 2, dia 1 e 2 de agosto. Mas eu vou, porque se eu baixar minha frequência agora, eu vou fazer o evento logo depois com a mesma galera, mas eu não tô acreditando nela. Então eu preciso estar envolvido. Então esse movimento faz com que vocês que estão perto falem assim, puxa, é possível. Pô, é legal. Né? E eu tenho levado alguns comigo que estão se propondo estar no jogo. E não é sobre dinheiro, é sobre a gente se posicionar. Então, quando a pessoa ela cria essas objeções, Cris, Simone, já vou te liberar, tá aqui só um minutinho. Patrícia, muitas vezes ela não entendeu ainda a oferta. Ela não entendeu ainda a oferta. Talvez você possa fazer uma pergunta nova, uma pergunta atrás para ela. Fala assim, você entendeu o que eu estou te oferecendo? Entendi. Você poderia me explicar o que eu estou te oferecendo? Fala novamente para mim, por favor. Porque quando você fala isso, você força a mente dela a buscar o que você disse. Se é algo que ela não vai conseguir falar. Aí você vai dizer assim, você não consegue explicar o que eu te falei. Sabe por quê? Porque sua mente parou lá atrás. Alguns minutos ela parou. E ela não ouviu o que eu disse. Por isso você está me dando essa objeção. Eu preciso de uma resposta sua muito transparente. De 0 a 10. Quanto você está disposta a fazer isso? Mas eu levei ela lá atrás de novo, mostrei para ela que ela não entendeu. Trabalhei o inconsciente dela que ela não entendeu. Eu trouxe a consciência e aí eu faço a pergunta de novo. De 0 a 10, o quanto você está comprometida ou você acha que é importante isso para você? 9, falta só 1 ponto para o 10. Qual é esse 1 ponto que falta para o 10? Eu posso te mostrar novamente o que eu estou te propondo, porque eu percebi que você não compreendeu. Aí você fala de uma outra forma. Aí ela vai fazer assim, ó. Se ela sentar na cadeira e se arrumar, pode continuar, não para. Vai para cima dela de novo. Sim, você compreende. Aí você aproxima. Você compreendeu o que eu te disse? Eu estou disposta a andar com você no processo. Só que para isso, existe uma moeda de energia que diz que você está disposta a vir comigo ou não. Sabe qual é essa energia? Qual? O dinheiro. Enquanto você disser que o dinheiro ele é mais importante do que vir comigo, você não vai conseguir vir comigo. É melhor que você fique onde você está. Porque a sua frequência vai atrapalhar a minha. Aí você joga para ela a responsabilidade.
Agora, se você quer vir, eu vou fazer por você. Só que você tem que fazer por você também. Vem ou não? Aí ela vai falar assim, mas como eu vou fazer para pagar? Eu falo assim, não se preocupa com o como agora. Você teria R$ 300 para dar de entrada? O restante eu faço para você em 3 vezes, 4 vezes, 5. Aí vocês jogam com a pessoa. Entende? Vai e volta com ela. Porque ela às vezes não compreendeu totalmente. E aí ela está acostumada a falar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Quanto mais eu não tenho dinheiro, mais eu continuo sem dinheiro. Eu estou falando isso, né? E eu estou ouvindo isso. Pode falar, Cris. O que em resumo, acho que o que eu estou pensando, que eu não consigo pôr em palavras tudo, é mais ou menos isso daí que você falou mesmo. Porque é a gente que, na hora que está vendendo, mostrando, a gente não pode entrar nesse desânimo, que às vezes eu entro, né, na hora que a pessoa. E ela tem que ver, a gente, por exemplo, quando eu falei de mentor, né? Ela tem que ver, se a gente é mentor, ela tem que sentir muita potência que a gente vai resolver. A gente sabe que não depende só da gente, que é 50% da nossa parte e 50% dela. Só que ela tem que sentir que, tipo assim, a gente vai pegar ela, tipo, no meu trabalho, por exemplo. Se a pessoa está sofrendo, ela tem que sentir que eu vou pegar ela no colo, ajudar. Eu não sou esse tipo de terapeuta, tá? Eu não sou a terapeuta cuidadora. Não sou. Não sou a mãezona, não sou essa. Só que quando ela entra muito na dor, eu ajudo com palavras que edificam, mas eu não fico passando a mãozinha na cabeça, não. Porque eu não quero gente mimimi. Eu não gosto de gente mimimi e vitimizada. Então, minha persona não é mimimi e vitimizada. Minha persona tem que ser forte. Então, eu só ajudo. Eu acho que isso também influencia, Marcelo, na hora de fechar. Se ela sente, né, no coração essa energia, ela também às vezes não fecha. Exatamente. Exatamente. Às vezes ela quer uma terapeuta que fica pegando a mão. Ela quer uma comunicadora, sei lá, de que jeito, entendeu? E aí, às vezes, não fecha por causa desses detalhes também. Eu consegui clarificar. A gente vai caminhando agora, qualquer coisa a gente vai voltando, tá? Então, um exemplo. Você já enfrentou um cliente que dizia, não tem dinheiro agora? E ao invés de desistir, você explorou o valor do produto e ofereceu um parcelamento estratégico no final e ele comprou porque percebeu que a solução era mais importante do que o custo imediato. Ele comprou porque ele percebeu que a solução era mais importante que o custo imediato. Ele está percebendo que a sua solução é mais importante? Essa é uma pergunta que precisa ser resolvida. Toda objeção é um sinal de interesse. Se o cliente não tivesse interesse, ele simplesmente diria, não, obrigado. Se ele te dá uma objeção, significa que ele precisa de mais informações ou segurança. É informação ou segurança. Para muitos, essa placa aqui do lado não vai fazer muito resultado. Mas para bastante pessoas que estão pagando para ver eu dar errado, isso aqui vai fazer eles engolirem seco e olharem para mim. Então, estou preparando um post e eu vou impulsionar esse post para a Marina para que algumas pessoas visualizem isso. Porque tem um monte de mentor aqui na cidade sem resultado nenhum. Tem um monte de mentor falando coisas e não consegue faturar nada. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Até novembro, eu vou bater mais de 1 milhão de faturamento. Porque eu não vou parar, eu não vou desacelerar. Eu estou abrindo mais outro público agora e eu vou vender, porque eu tenho demanda reprimida dele. E a hora que eu abrir a boca, eu vou vender pelo menos mais 10, 12 a mais a 40 mil reais. E em agosto, a minha mentoria de 5 que vocês pagaram vai para 35 mil no palco. 35 mil. E nós vamos vender. Vocês vão poder participar de um movimento que está vindo, que outros vão pagar 35 mil reais para participar. Ah, Marcelo, mas por que eu vou continuar e você não vai me romper? Porque eu vou honrar os que começaram comigo. Só você não sair desse grupo que você está.
Vai mudar algumas coisas? Vai ficar mais complexo. Por quê? Conforme eu vou aprendendo, eu vou trazendo mais complexidade, mas eu vou desenrolando isso. Então, a mentoria de 8 encontros vai virar 6 meses. Ela vai ter hot seat, em vez de aula, igual eu estou fazendo aqui. Essa aula vai estar gravada. Tá? Depois, a gente vai tirar essas objeções no hot seat, lá no bate-papo. É só quebra de objeção, só quebra só trazer resolução de problemas, que é o que a gente tem feito, inclusive na aula anterior. Eu falei rapidinho sobre os slides. Por quê? Porque isso que vai fazer vocês mudarem o jogo. É vocês entenderem como quebrar essas objeções. Né? Quem quiser assistir a aula vai estar lá para assistir. Eu vou trazer outro especialista para fazer parte. E aí você precisa entender o que é objeção genuína e o que é objeção disfarçada. E para eu ir para outros lugares, primeiro eu vou fazer na minha casa, para depois eles não falarem que eu não servi eles. Apesar de eu já estar servindo eles há 6 meses e poucos terem entendido isso. Mas aí a hora que eu for para o novo mundo, eles vão ter a opção. Eles poderiam ter pago menos, não pagaram, agora vão pagar mais por isso. E aí depois eu vou para Campo Grande, vou para Londrina, vou para outros lugares com a turnê Vendas on Fire, que aí eu não vou parar mais de fazer alguns eventos e trazer mais mentorados de níveis maiores e melhores. E aí vocês vão poder também fazer negócios com esses mentorados. Porque eu quero vocês na minha mentoria. Quero a Simone dando aula na minha mentoria, eu quero a Cris dando aula na minha mentoria. Já vai pensando aí, o que vocês poderiam trazer para os meus alunos? Por quê? Porque eu quero que eles melhorem a oratória, eu quero que eles melhorem a potência deles, a frequência deles, mas para isso, para também eles comprarem a mentoria de vocês, porque eu quero que vocês estejam perto de mim. Nós vamos começar a fazer eventos aqui constantemente agora. Vou preparar uma sala para 18 pessoas para a gente fazer evento nosso. A gente começar a vender e ganhar canja para a gente ir para palcos maiores. Ah, mas eu já fiz, tudo bem. Mas vamos treinando e crescendo juntos, né? E a Patrícia, eu quero ela comigo, já fiz uma propostinha para ela está esperando as férias dela. Nas férias dela, vamos fazer alguns treinos, e aí eu quero a Patrícia comigo. A Patrícia não vai ficar ganhando R$2.000, não. Quero ela comigo. Está se dedicando, está se propondo. Desenvolver, Patrícia, faz parte do processo. Desde que você acredite em você e tem alguém que acredite em você. Mas primeiro você precisa acreditar em você. Tá? E você tem que mostrar que está acreditando, que você está aqui. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Então, parabéns, porque você está entrando em todas as aulas. E aí vai ter resultado. Ah, mas o meu sérum às vezes não está vendendo. Mas será que é o sérum que Deus quer que você venda? Talvez você tenha muita coisa maior e você está tendo a oportunidade de pegar isso. Né? Porque eu estou montando um ecossistema que eu quero ter vendedores que possam vender o Marcelo, a Cris, a Simone, que possam vender outras pessoas. E você sabe quanto que uma pessoa ganha se ela vender uma mentoria minha, quando ela mudar para 35 mil? R$3.500. Então, se você vender uma dela, já deu mais do que você ganharia. As meninas vão começar com 2.000 e pouquinho cada uma, mas daqui a pouco elas vão vender 35, 40, 50, uma mentoria delas. Mas primeiro a gente precisa fazer algumas de tanto, depois algumas de outro tanto, vai subindo, igual eu estou fazendo. Vocês estão percebendo que eu estou subindo a minha mentoria? Tem que passar por esse processo, porque se não passar por esse processo, vocês têm quebras. Porque você não experimentou o processo. Como você vai falar para o seu outro que vem vindo que ele tem que respeitar o processo e que você não respeitou o processo? Né? Então, mentores de verdade, eles respeitam o processo. E na venda existe um processo. E aí tem a objeção que é de verdade e a objeção que ela é disfarçada. Vocês, às vezes, não conseguem identificar se aquele cliente está falando de verdade aquilo, é realmente uma falta de dinheiro, ou ele não quer fazer e aí ia ser uma desculpa. Então, você precisa entender isso. As genuínas, elas são baseadas em dúvidas reais do cliente. Por isso eu perguntei, você conseguiu entender o que eu estou te propondo? Se ele falar assim, eu consegui entender o que eu estou te propondo, então me diga o que você entendeu, por favor. E ele falar com clareza o que eu falei, opa, então aí pode ser o dinheiro mesmo. Né? Agora, se ele não entendeu, né, e ele está aí criando algumas desculpas, aí você pode trazer a clareza de novo e depois fazer novamente a pergunta. E aí, eu tenho um exemplo aqui, ó, eu realmente não tenho orçamento agora. Aí uma sugestão de resolução.
explorar alternativas como parcelamento, desconto estratégico ou benefício de longo prazo. Nesse aqui, eu já aprendi a fazer outras objeções, que é essa de voltar para trás, conversar com o cara, procurar entender se ele visualizou mesmo. Se ele não visualizou, aí eu volto para ele novamente na pergunta do valor. Porque eu preciso entender se ele captou o que eu estou dizendo. Porque às vezes ele não entendeu. Quando ela é disfarçada, o cliente ele usa como um escudo para evitar a decisão. Então ele vai falar assim, eu vou falar com o meu sócio. Quando ele fala que vai falar com o sócio, ele ou também não entendeu, ou ele já está fugindo de você e fala assim, eu não quero dizer não para você, então eu vou falar com o meu sócio. O que quem quer fazer, tira do prolabore dele, não precisa esperar o sócio. Não estou falando para a empresa pagar. Não é tão alto assim, no caso, né, dos 3 mil, 2, porque o prolabore da pessoa dá para ser pago. Se ela não entendeu isso, ela não está na possibilidade de estar com a gente. Então, se ele falar, vou falar com o sócio, você pode fazer perguntas estratégicas, como se fosse só por você. Você decidiria agora? Se só dependesse de você, você decidiria agora? Sim, decidiria agora. E por que você está esperando falar com o seu sócio? Agora você fala, não, eu não decidiria agora. Ele não quer, deixa ele embora. A menina do BPO financeiro, a Lígia, ela entrou com de 5 mil lá no código da conexão, no CNX. Né? Engraçado, gente. A Simone não estava, nem a Patrícia também não estava nesse último CNX. O CNX que eu vendia a 2.550, eu oferecia 5 mil reais. Já não tem mais de 2.500. Não. De 2.500 virou 3.154. Aí eu criei um novo, que é o de 5 mil reais, que é o Prime, e o que era de 3 mil e pouquinho foi para 10 mil reais. E pasme, 2 pessoas fecharam no de 10 mil reais. E eram pessoas que não fecharam no de 2 mil reais. Mas quando eu fui para 10, ela fechou. E aí a Lígia, ela falou assim para mim, Marcela, o meu único problema é que é o seguinte, eu preciso de 2 novos clientes. Eu falei assim, então, hoje, às 9 horas, que é hoje, né? Só que fazia uma semana atrás, às 9 horas da segunda-feira, nós vamos ter uma reunião. Eu quero analisar todo o seu processo e eu vou fazer com você algumas abordagens e nós vamos vender esses 2 clientes. Ela falou assim, então tá fechado. Se o problema dela era só 2 clientes, eu vou resolver. Entende? Mas eu fui assertivo com ela. Só isso, de fato. Então, se eu resolver esse problema, você fecha? Fecho. Então, eu vou te arrumar os 2 clientes. Pode fechar. Se eu não arrumar os 2 clientes, eu estorno. Entende? Então, você precisa ir para cima do cliente. A hora que ele te der a objeção do dinheiro, esse é só o teu problema? Se eu resolver esse problema agora, você fecha? Fecho. Como você vai resolver esse problema para mim agora? Tá, então me fala quanto você poderia pagar por mês ou por parcela para ver se eu consigo te atuar com você. Se é uma pessoa firme, uma pessoa que você sabe que ela é séria, ela fala assim, eu poderia pagar 180 por mês. Aí você vê, às vezes você perde um pouquinho no parcelamento, mas faz, você tem ele no boleto para pagar, eu faço uns 18 sem juros para você, tá dizendo 180 reais. Porque aí no boleto pode ser que ela escape, mas no cartão ela não vai ter como escapar, ela vai pagar. E aí você joga ela pro cartão. Mas as perguntas tem que ser incisivo nas perguntas, gente. Vai na jugular da pessoa, não tem vergonha, não. Quem tem vergonha não está pronto para vender. Algumas categorias comuns de objeção. Preço. Está caro demais, né? Ou não posso pagar. Quando ele está falando sobre isso, o cliente está comparando apenas valores, sem considerar benefícios. Cliente real, achei muito caro. Entendo que o investimento é uma preocupação importante. O que eu fiz? Eu me coloquei do lado dele. A hora que eu me coloquei do lado dele e entendi a colocação dele. E aí eu venho novamente. Se eu te puder mostrar como esse produto te economiza X reais por mês, faria sentido para você? Ou se com esse produto vai te trazer X reais em ganhos, ou vou te liberar para receber X reais em dinheiro, você viria? Né? Então, são objeções e quebras que você precisa entender
essas categorias e, a partir disso, você ir trabalhando elas com o cliente. Segunda categoria, confiança. Já tive uma experiência ruim. A Cris falou isso para mim. Já tive uma experiência ruim. O cliente teve um problema no passado e precisa de segurança. Então, o que você pode falar para ela? Isso faz sentido. O que exatamente não funcionou da última vez? Aí pergunta para ela o que não funcionou. Aí, quando ela te disser o que não funcionou, aí você perceba, eu vou conseguir resolver isso, sim ou não? Sim. Então, proponha para ela estar. Não. Então, não proponha. Deixa ela embora. Ah, eu comprei um outro produto e tive... Ah, tá, mas qual foi o problema que você teve com o produto? Tal. Esse problema você resolve assim, 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 assim. Bora lá comprar? Acabou o problema. Agora é só fazer o Pix. Aí, se não resolver, eu devolvo todo o dinheiro. O meu produto, se você fizer do jeito que eu estou falando, vai dar certo. Você vê que interessante, né? A Cris falou para mim que o que a Carol usa lá de Florianópolis, Balneário, é as mesmas coisas que ela usa. E ela vem conversar comigo na imersão. Tem até uma foto minha dela na imersão lá. Ela vem falar assim para mim, Marcelo, como que eu quebro a objeção do empresário, que eu quero ir para o ramo empresarial agora, e não estou conseguindo? Eu falei assim, eu não compraria de você. Ele falou, por quê? Porque você me remete à bruxa. Você me remete ao misticismo. E eu não gosto do misticismo, eu não gosto de nada místico. Então, enquanto você usar algumas linguagens e algumas posturas, isso vai me afastar de você. Quantos outros empresários têm essa mesma percepção? Só que não te fala. Não tem coragem. Agora muda a frase. Muda a postura. Muda a forma de mostrar para você não vai vender. Muda só a forma de mostrar. Só a forma a mesma coisa. Só que você não vai mostrar a placa para o cara lá. Você vai fazer, ele não vai saber que está ali. A placa está sendo feita. Cuidado com como você está embalando o teu produto. Pode falar. Eu vi essa sua foto com ela, eles estão conversando. Aí eu fui correndo lá no perfil dela olhar, sabe? Foi aí que eu olhei os destaques dela e vi, né? Porque eu fiquei curiosa de ver o espaço dela e tal lá. Eu falei, nossa, ela põe abertamente. Ela põe abertamente as coisas, eu não ponho tão aberto assim. Aí tem placa lá que ela põe lá que eu nunca mostrei na vida. E aí, por quê? Porque assusta, as pessoas têm muito medo, entendeu? E aí, e não acredita, tem gente que não acredita que funciona. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Estou passando esse perrengue com meu pai, já teve outros perrengues que eu mostro, às vezes, para mostrar vulnerabilidade, que eu sou uma pessoa normal. Porque senão as pessoas não, elas acham que a gente é superior e isso também não conecta, você tem que conectar com o cliente, né? Então, tipo assim, nossa, mas você usa trocentas placas, você usa isso, você usa aquilo, você tem problema? Entendeu? Mas, por que eu tenho problema? Eu sei por que eu tenho problema. Primeiro que eu sou humana, eu não sou Deus. Aí, segunda coisa, quanto mais você aprende a fazer tratamento, você atrai problema, porque você precisa evoluir mais para você conseguir lidar com o cliente. Senão você não entende para que aquilo serve, como que você vai ajudar o cliente. Você não entende. É uma provocação da nossa profissão, entendeu? Você vai ter, aprenda para você conseguir resolver o problema do outro. Então, é um trabalho que, quando eu escolhi, eu não sabia que eu ia passar por isso. Mas é um trabalho que, é um preço que eu pago para fazer o que eu faço. Eu já percebi isso. Mas terapeuta precisa ter consciência disso. Mas é muito simples. Ela vem do Rio Grande do Sul. Uhum. A região que ela mora no Rio Grande do Sul é muito comum o misticismo. Hoje o Rio Grande Lá do Sul, é muito místico mesmo. Hoje o Rio Grande do Sul é a maior parte do Brasil em bruxaria. Lá consome muito, muito. Passou Santa Catarina de longe. Antigamente era Santa Catarina, agora não é mais Santa Catarina, agora é o Rio Grande do Sul. Então, para eles é comum isso. Só que quando eu vou subindo, eu vou percebendo que as pessoas não querem isso. Não. Entende? Então, eu preciso tomar alguns cuidados de como eu me mostro. E ela tem toda uma postura. O ruivo dela já remete à bruxaria. Ela parece uma bruxa, o cabelão dela. A roupa. E aí as pessoas chegavam para ela e falavam assim, nossa, você está deslumbrante. Ai, quanto poder. Ai, quanto poder. Aí eu falei, você viu as frases que eles falam para você? Qual frase, Marcelo? Quanto
Poder. Você tem poder? Não. Mas quem que tem poder? Puxa vida, será que elas estão achando que eu sou bruxa? E pergunta para elas. Quanto poder? Quanto poder? 3 vezes enquanto ela falava comigo. As pessoas olhavam ela, abraçavam ela e falavam, quanto poder. Por que para a mulher da constelação ninguém falava que ela tinha poder? Entende? Tinha um monte de pessoa, o Paulo Pimon, por exemplo. O Paulo Pimon, por exemplo, é um dos consteladores masculinos mais famosos que tem aí. Ele tem um movimento de homens fantástico. Ontem ele finalizou com a Cláudia Saúde. Também é outra mulher da época de quebra de crenças. Então, assim, por quê? Porque ela está se propondo a isso, e tomar alguns cuidados. Então, quando eu falo para você que esse cuidado que os empresários às vezes podem se assustar, é por isso. Mas quando você mostra de uma forma diferente, eles encostam. Eles vêm atrás de vocês. Né? Então, quando o lance é o tempo, por exemplo, agora não é o momento certo. Também, no da Simone, ela usou o do valor e o do tempo. Ela usou as duas objeções na mesma frase. A do tempo, eu gosto de usar esse lance aí. Ó. O que aconteceria se você esperasse mais um mês? O que aconteceria se você esperasse mais um mês? Nada. Não aconteceria, você estaria no mesmo lugar. Agora, se você começar agora, qual impacto positivo isso teria para você? Pô, verdade, teria impacto 1, 2, 3 e 4. Então, pare de ser medrosa e de ficar arrumando desculpas onde não existe e venha fazer o que tem que ser feito. Ah, mas tem que vai ser duro. Exatamente. Ninguém quer mentor mimimi. Tem horas que você vai ter que puxar a orelha. De forma talvez mais doce, mas puxar a orelha. Né? Então, categorias comuns de objeções, número 4. Concorrência. Estou avaliando outra opção. O cliente pode estar inseguro sobre o diferencial do seu produto. Ele está na dúvida. Né? Estou vendo o desenvolver. Ótimo. O que é mais importante? O que é mais importante para você nessa decisão? O que é importante para você? Se você está procurando alguma coisa ainda, você ainda não viu o que é, ele não percebeu ainda o que o seu é melhor do que o outro. Posso te ajudar a comparar as opções para ter certeza de que está escolhendo o melhor. Então, uma das formas que eu estou fazendo para me posicionar com um resultado aqui na cidade é mostrando o meu resultado externamente. Então, eu vou começar a fazer algumas coisas que vai trazer alguns resultados meus que vai quebrar as objeções das pessoas de que eu não tenho alguns resultados. Então, algumas respostas estratégicas. Técnica EVR. Escute, valide e responda. Então, você escuta, não interrompa a pessoa, deixa ela falar, deixa o cliente expor totalmente a objeção dele. Ouve. Depois você valida, mostra para ele que entende a preocupação dele, que é aquilo que estava na segunda fala. Realmente isso é importante. Mas, aí você responde, oferece uma solução ou mude a conversa para a direção que você deseja. Então, primeiro você ouve, sem interromper, depois você mostra que você entende a preocupação dele. Depois de mostrar esses 2 pontos, aí você vai pegar e vai oferecer uma solução para aquilo. Então, aplicando aqui, não tem dinheiro agora. Entendo que o orçamento é uma questão importante. Muitos clientes já passaram por isso antes de investir. Se eu puder mostrar como esse investimento pode gerar retorno em poucos meses, faria sentido para você? Então, eu ouvi, coloquei-me do lado dele e depois eu trouxe uma pergunta direcionando para uma solução. Né? Preciso pensar mais. É justo? Essa é uma decisão importante. O que, aí, depois dessa, eu afirmar que é importante, o que exatamente você gostaria de analisar antes de decidir? O que você está analisando? O que está faltando ser clarificado?
A partir disso, você vai dizer, se eu puder esclarecer qualquer dúvida agora, isso te ajudaria a tomar uma decisão mais segura? Se ele falar sim, aí você fala, então me diz, qual é a tua dúvida? Para que eu possa te ajudar. Eu vou pular essa atividade prática também, porque a gente já está com o horário bem avançado, mas é importante vocês fazerem essas coisas, gente. Criar respostas poderosas. Então, listem 3 objeções comuns que vocês enfrentam. E depois usem essa técnica para vocês poderem treinar a resposta. Que esse treino vai fazer na hora da abordagem, você está preparado para abordar o cliente. Se você não tiver isso na ponta da língua, vai tremer. E aí tem a liçãozinha de casa aí, ó. Liste 3 objeções reais que enfrentou nos últimos dias, aplique a técnica EVR para superá-la e traga o resultado para a próxima aula. Escrevam o que sentiram ao aplicar as técnicas. Como você se sentiu quando você aplicou essa técnica? As objeções não são barreiras, mas oportunidades. Quanto mais preparado você estiver, mais confiança terá para lidar com qualquer resistência. Com estratégia e empatia, você pode transformar qualquer objeção em um passo rumo ao fechamento. Então, você precisa ir abordando quem tem objeção para poder ir treinando e ficar mais preparado. Então, mais uma vez aí os meus lindos emojis. Seja presente para o mundo, se torne campeão, decole rumo ao sucesso. Marcelo Conelheiros, muito obrigado pela sua participação. E aí eu quero te perguntar, tem alguma dúvida? Alguma coisa que você gostaria de colocar para que eu pudesse clarificar ou potencializar o resultado? Essas frases são bem boas que você colocou aí. A gente tem, você pode mandar, assim, ó, entendo que o fator financeiro, sabe, porque muitas vezes o começo a gente trava. Se você já tem essas frases, você vai repetindo. Até que é bom do espelho. Olha para a cadeira e fala, entendo a sua questão. Nanã. Você quer que eu te mande essas frases? Eu quero. Já está lá no grupo para você, todo o slide. Obrigadíssimo. Mas é legal. Isso aí é coisa de mentor de oratória, né? Para na frente do espelho e fala com ele. Mas, olha, as pessoas acham que é bobagem, mas funciona demais. O que é que acontece? O cérebro não sabe a diferença do que é real do que é imaginário. Então, se você vai repetindo isso para a sua mesa, para a sua cadeira, para o seu espelho, quando você falar na frente do cliente, você vai gaguejar menos e falar com mais segurança. Lembra que você falou na outra aula? O que vende é segurança. Eu entendo. A pessoa fala, essa daí, pronto, a pessoa já vai embora. Então, eu tenho que treinar. Falar, olha, entendo completamente. A gente chama isso em PNL que é caminhar para depois conduzir. Então, você ouve a pessoa, você repete o que ela disse com as palavras dela para ela entender o que ela disse e depois você vai conduzir para onde você quer. Mas, então, essas primeiras frases iniciais, elas são fundamentais. Né? Se você é vendedor desde 1900 e bolinha, a minha formação inteira, eu tenho 30 anos, assim, eu estava dentro de um consultório, as pessoas chegavam até mim, eu sei o que eu vou fazer. Eu não ia lá fora pegar cliente. Então, para mim, isso é novo. Muito bem. Quando eu tenho esses medos aí, eu sou meio maluco. Eu já quero ir logo para frente do público. Mas porque é o perfil também comportamental, né? Isso, você é tubarão, né? Eu gosto do desafio. Quanto mais você me desafia, pior fica o negócio. Tubarão é assim. Pior fica. Então, eu gosto disso aí. Eu gosto do cara falar assim, será que vai? 2 minutos, filho. Me dá mais 2 minutos. Simone, ele falou para mim que ele é de Áries. O dia que ele falou para mim que ele é de Áries, Áries vai para cima, Áries derruba a porta, Áries não espera 2 vezes. Por isso que ele é assim. Uma vez eu queria falar com um cara, eu fui daqui, eu estava em Campo Grande, eu precisava resolver um problema e disseram que aquele cara ia resolver um problema. E aí eu cheguei lá, o cara falou assim para mim, mas o da recepção, você precisa marcar um horário para falar com ele. Eu falei assim, o senhor sabe com quem que o senhor está falando? Ele falou assim, não sei. Eu falei assim, então, ele também não. A hora que ele souber do que ele está falando, ele não vai querer que você tenha me parado aqui na porta. Ou você me deixa entrar,
Porque a hora que ele descobrir que você falou que eu não podia entrar, você corre o risco de perder seu emprego, cara. Então você tem duas opções. Ou você abre para que eu entre e me mostre quem que é o cara que eu tenho que dizer, ou você pode ter como garantido que se a hora que eu chegar nele, você vai ser demitido. Aí ele ficou me olhando assim, falou assim, quem é o senhor? Eu falei assim, não te interessa mais agora também. Há poucos minutos atrás você tinha a oportunidade de saber quem eu era. Agora, só de saber quem eu sou, quando eu chegar no cara tal, e ele vai dizer quem eu era. Então, ou você liga para ele agora e diz que o Marcelo Cornelius quer falar com ele, é muito importante, ou você vai ter grandes problemas. Aí ele telefonou pro cara. Quem que é Marcelo Cornelius? Eu falei assim, olha, o cara falou que o senhor é importante, você sabe quem é ele. Então, o senhor recebe ele, o senhor consegue? Consigo, eu subi. Aí ele falou assim, quem é você? Eu falei assim, ninguém. Simplesmente eu quero falar com o senhor sobre isso. Ninguém sou ninguém. Fez isso. Eu fiz. O senhor ia me atender se eu não fizesse isso? Não ia. Peraí. Ele interfonou pro cara lá, falou, rapaz, você acabou de passar por um trote. O cara era ninguém. Eu falei, como não era ninguém? Estava aqui na minha frente. Eu falei, não, ninguém é importante. Eu falei assim, não, agora eu sou, porque agora eu consigo falar com o senhor de primeira. Né? Então, meu perfil, né, comportamental é esse. Fui lá em Florianópolis, aí em Balneário, aí o cara da estava tentando falar na van fazia anos. Tem 8 anos de empresa e estava tentando falar na van, para vender para a van. Eu falei assim, por que eu vou falar na porta ainda? Ele falou, porque eles não atendem quem vai na porta. Eu falei assim, não, atende você que é fraco. Peraí que eu vou arrumar um jeito de entrar na van. Aí eu liguei para um cara, eu tô aqui e tal, eu preciso de alguém que conheça o responsável de TI da van. Ele falou assim, o responsável de TI da van é fulano de tal. Eu disse, não, eu quero o telefone dele. Ele falou, você é louco, não pode. Eu falei, não pode. Me dá o telefone do cara. Isso 11 horas da noite, numa pizzaria eu tava. Aí eu peguei e liguei pro cara. Falei, senhor, tudo bem, senhor? Tudo bem, eu sou fulano de tal, Marcelo Cornelius. Eu vim de São Paulo para falar com o senhor, porque eu preciso que o senhor agende um horário para mim amanhã. Eu falei, não, amanhã eu não consigo, só consigo na sexta-feira. Eu falei, então na sexta-feira eu estou mandando o meu melhor representante aí para falar com o senhor. Eu tenho uma oportunidade imprescindível para você. Você precisa me dar uma atenção. Eu falei, tudo bem, senhor Marcelo, pode pedir para quem falar comigo. Aí eu falei pro cara, você viu como é simples? É só você ligar pro cara. Mas isso é de perfil, Marcela, e é o seu sol em Áries aí te deixa assim, Então, aí... mas eu tô passando um pouco disso para vocês. Se vocês treinarem... Só que você tem hora que tem que equilibrar, né? Você sabe que não pode ser impulsivo demais, né? Tem que equilibrar, tem hora, viu? Vocês treinando, como a Simone falou, que faz parte do jogo, é isso aí. Uns treinando já direto com o público de 200 pessoas, outros treinam só. Mas todos eu treinam. sou igual a Simone, só que eu não consigo ficar falando, Simone. Eu visualizo. Aí eu vou visualizando, puf, vai. Mas isso é porque eu faço fácil. Mas quando eu estudava no colegial, eu estudava igual a Simone está falando. Eu colocava tudo na parede e ficava lendo, puf. Aí eu tirava 10 na prova. Agora, hoje eu fico assim, eu visualizo, sabe? Eu visualizo eu falando com a pessoa, tal coisa, aí eu falo, só que eu tenho que ficar pensando na frase. Como é a mesma coisa que a Simone falou, só que ela fala no espelho. Eu não curto, eu falo no espelho, Simone, eu dou risada. Aí meu cérebro vai funcionar tudo ao contrário. Né? Por isso que eu não falo no espelho, porque eu vou olhar para mim, eu vou ver que eu sou feio, e eu falo, ixi. Eu olho no espelho, gente, é batata que eu começo a rir. Aí eu falo, esse negócio não dá certo. Mas todos têm uma forma, todas elas são válidas, todas elas são importantes. Na dúvida, façam todas. Então, primeiro você começa com o espelho, depois você se joga para o campo. Porque se vocês também não se jogar para o campo, também não vai ter resultado. Então, são 2 etapas. Primeiro você fala para si mesmo, depois você pode falar para o celular, no history lá, depois você fala no campo. E eu quero dar os parabéns para a Patrícia, porque está ficando tão bem feito os stories dela. Antigamente ela só fazia assim com o celular. Agora ela já está falando. E ela fala bonito, ela fala bem aberto, bem legal. Tem que continuar falando. É isso aí, é o treino. E eu me senti lisonjeado com a sua... com o seu vídeo, me agradecendo, me parabenizando, viu? Obrigado mesmo. A gente tem que parabenizar mesmo, tem que agradecer. Nossa, eu tenho aprendido muito com a sua mentoria, com você. Tem muita coisa para aprender ainda, por isso que eu continuo aqui. Quero aprender muita coisa ainda. Você e a teacher me deixaram assim, a teacher é para acabar. Aí eu falei, teacher, por que você fez isso? Eu falei, porque você merece. Bola para cima que eu quero estar junto na de 1 milhão. Eu falei, beleza, é isso aí. Então, isso me faz feliz ver que tem pessoas que estamos indo juntos para o mesmo foco, né, para a mesma direção.
E eu quero vocês também faturando todos esses números. E é possível. É possível. Eu não tinha essa projeção. Ajustei e estou caminhando. Estou ajustando ainda alguns pontos. E é sempre ajuste. Então, continue fazendo. E as duas meninas aí, ó, arruma um tempo, vem para cá para nós fazer as coisas acontecer, ir para cima. Ah, Marcelo, por quê? Porque às vezes em casa a gente não acelera. Não acelera. Depois você consegue fazer sozinho em casa, mas vem para cá para a gente ir construindo algumas coisas. Tá bem? Faz um sorrisão bonito para a gente fazer aquela foto para postar. Eita. Aí. Muito bem. E agora eu vou parar de... Deixa eu baixar aqui. Eu vou parar de abordar mulher, porque só aparece mulher nas minhas mentorias. Não vem homem, gente. Falei, preciso de uns homens lá na minha mentoria, só aparece mulher. Os homens não gostam, Marcelo. No fundo, eles não gostam. Os homens não gostam para acabar. Não gostam, eles não gostam. Eu vejo pelo meu marido, eu vejo por todos os clientes que eu abordo masculino, que eu já abordei, eu nem abordo mais, viu, masculino? Você aborda, nossa senhora. Você fala, ai, não vai chegar em lugar nenhum. Não, chega assim. Chega assim. Mas tá Eu tudo bem. gosto de pegar masculino quando ele começa, ele vir, aí a gente percebe, ele tá afim, mas é raro, é a coisa mais difícil. Muito bem. Então, bora para lá. Gente, vamos fazer acontecer, porque nós nascemos lindos e não ricos. Então, vamos lá. Obrigado mais uma vez. Excelente segunda-feira para vocês. E qualquer coisa, vocês já me acionem para a gente fazer acontecer. Tá bom? Vamos lá.